Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco especial com os filiados à TV comunitária. É com muito prazer que recebemos o Volney Chucre. Bem-vindo, Volney. Tranquilo? Boa tarde. Boa noite e boa madrugada também, né? Também, tendo a continuidade já. Isso, tudo Tá concatenado. certo. O Volney Chucre é diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina. Servidores, aliás, que são diretamente atingidos, né, Volney, por este pacotaço, esse monte de pacotes que o governo do estado mandou finalmente para a Assembleia Legislativa, falando sobre várias coisas, gratificação, salários. Como é que está a discussão disso? É um pacote favorável? Qual é a avaliação do sindicato representante da categoria? Bom, basicamente é o seguinte, todo ano é prática isso, né? Quando se aproxima o final do ano, o governador manda em regime de urgência, dessa vez não foi diferente, mandou 10 projetos de lei para serem apreciados e uma PEC, um projeto de emenda constitucional também, que dizem respeito às várias gratificações dos servidores públicos. O Sintesp vem há muito tempo reclamando que existiam diferenças em gratificações, em valores de gratificação, para os vários segmentos do funcionalismo público. Sim. Então, a gente sempre reivindicou uma pauta de isonomia nessas gratificações. Então, não tinha por que um segmento ganhar uma determinada gratificação e o outro segmento não ganhar, outro ganhar um percentual menor, enfim e tal. Dessa vez, o governo joga na Assembleia Legislativa uma perspectiva de ter isonomia. Mas, na verdade, isso é um cavalo de Troia, porque o que eles fazem eles jogam isso para que todo mundo tenha 100% da gratificação, as várias secretarias se unifiquem nessa proposta, mas para isso eles nos roubam a database. Todos os pacotes dizem que, em havendo a revisão geral e tal, os valores serão subtraídos, seriam subtraídos desses valores. Então, esse cavalo de Troia nós não vamos aceitar. Nós estamos exigindo o cumprimento da Lei 11.695, que é a lei da database. Nós estamos exigindo que isso aconteça. Ao ponto de os vários sindicatos ligados ao funcionalismo público começarem a fazer uma coisa que a gente já está atrasado em fazer, que é a unificação dos servidores, dos vários sindicatos, na luta para que seja garantida a aplicação da lei da database. Sem perdas. Ou seja, nós já acumulamos, né, em 6 anos, nós acumulamos uma perda que já ultrapassa a 40%. Né? E o que a gente quer é a recomposição dessa perda e a gente quer que não haja mais continuidade. Então, ou seja, que a inflação, ao menos, seja a cada ano reposta nos nossos vencimentos, porque senão você tem perda salarial. Né? Os próprios pacotes, do jeito que eles estão, várias associações de servidores que lutavam para que houvesse essa unificação nas gratificações e tudo mais, já começam a dar razão ao Sintesp em dizer o seguinte: bom, ele está dando com uma mão e está tirando com duas, porque se ele não nos dá a database, em pouco tempo, o que está sendo ganho agora está sendo retirado. E o próprio calendário que ele utiliza, ou seja, é um governo completamente irresponsável, que ele divide as categorias dos servidores públicos em algumas castas privilegiadas. Nós vamos ter o aumento do teto para aproximadamente R$26 mil, e vamos continuar com um piso salarial de 820, né? Então, a lei que determina que a diferença salarial entre o funcionalismo público não pode ser superior a 12 vezes, ele está exatamente revogando a lei para criar um abismo de 30 vezes.
entre o teto e o piso. Né? Então, nós estamos convocando, nós fizemos a Assembleia na terça-feira e ao final da Assembleia nós deixamos ela em suspenso para que ela seja retomada, então, na próxima terça-feira, dia 3, às 10 horas da manhã, no mesmo local, ou seja, na Assembleia Legislativa. Estamos reconvocando todos os servidores para estarem presentes lá, para que a gente possa daí tomar uma decisão dos rumos que a gente vai tomar em relação a esse pacote de maldade que está acontecendo, né? É um verdadeiro cavalo de Troia, né? Que você acha que está sendo presenteado, quando você vai ver, na verdade, você está sendo enganado. Dá gratificação, mas tira o aumento da database. E o governo, ele joga com a divisão dos servidores públicos, porque ele privilegia determinadas castas, como eu falei, né? Quer dizer, o teto sai de 15 mil, passa para 26 mil, com um problema nessa questão toda, porque eles passam a vincular o teto ao STF, ao ministro do STF, ou seja, a gente perde completamente o controle sobre esse teto, porque uma vez que os próprios ministros que dão o seu próprio, quem determinam quanto que vão ganhar, o Estado de Santa Catarina perde completamente. Se eles ultrapassarem o salário dos ministros para 50 mil reais, automaticamente os salários dessas castas que são privilegiadas vão passar a ter esses salários majorados. E diferente do que pensa o governo, né, principalmente com as declarações que a gente viu tanto do deputado Scudlac, quanto do próprio Décio Vargas, né, que declarou para mim que quem sustenta esse governo são os fiscais da Fazenda. Quem sustenta o governo são os fiscais essa foi a declaração do Décio Vargas. Que é arrecado. E o deputado, por sua vez, disse que é um projeto extremamente meritório, porque quem estuda, quem se profissionaliza cada vez mais, merece ganhar mais. Eu só não entendo por que esse mesmo deputado não tem o mesmo tratamento para os nossos professores, por exemplo, doutores, muitas vezes, que têm o seu salário completamente achatado. Né? Então, se é essa a qualificação necessária, então que se pague então, para os doutores o mesmo que se paga para um fiscal da Fazenda. Então, são essas questões que nos deixam indignados, né? Ou seja, eles privilegiam determinadas castas, enquanto que outras, né, ficam com seus salários congelados. Em R$800. Em R$820. Quer dizer que é o piso do funcionalismo público do Estado, que, diga-se de passagem, é menor que o próprio piso estadual regional do salário mínimo. Então, essas questões, né, o governo precisava vir a público e declarar. E aí, quando a gente faz uma audiência pública num poder como a Assembleia Legislativa, eles mandam técnicos para lá. Né? Eles mandam os técnicos, eles não têm coragem, e aqui fica o desafio para que o secretário de Finanças, para o secretário da Administração, vá a um debate. Vamos debater então, vamos fazer audiência pública. Vamos discutir isso publicamente. Teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa agora para discutir os pacotes que dizem respeito aos projetos que dizem respeito à mudança do estatuto e as questões da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar. Entendeu? Então, tem gente que está satisfeita com os acordos feitos com os governos, tem muita gente que está, porque está sendo atendido em determinadas reivindicações, mas a grande maioria dos servidores públicos está fora disso. Né? A grande maioria dos servidores públicos não vai ter sequer, vai ter roubado, literalmente roubada, as suas databases, os seus reajustes de 2013, que já não teve, 2014, que a previsão é não ter, 2015, que a previsão é não ter, e 2016, que a previsão é não ter. São 4 anos sem o reajuste anual, sem a revisão anual de salários. O Gavazzoni foi para o governo
com o objetivo de não cumprir a database. Isso ele falou para nós em reunião. O Gavazzoni é o secretário da Fazenda. É, o secretário da Fazenda. Então, vamos debater abertamente. Vá a uma audiência pública, né? Convoque uma audiência pública e vamos discutir, debater e não ficar fazendo esse tipo de coisa. Né? E essa audiência pública... E aí, só para você ter uma ideia, os pacotes, eles mexem com mais de 100 leis. Né? E aí, para você descobrir quais são os detalhezinhos que ela... É uma lei que remete para outra, que por sua vez remete para outra, que por sua vez remete para outra. Aí quando você vai destrinchar isso, para os leigos aparecem umas coisas muito bonitas e tal. Aí quando você vai destrinchar isso, você percebe verdadeiros trens da alegria, né? Percebe como eles privilegiam determinadas castas do funcionalismo público, né? Em detrimento ao grande número de servidores públicos. A maioria. Daqui a pouco, daí ele diz assim, não, você não pode ser contra que tenha esses aumentos e tal. Não se trata disso, é que daqui a pouco, como o próprio projeto prevê, o STF, por exemplo, coloca em 50 mil o salário deles e aí vai acompanhar o Estado. E aí, quando a gente vai fazer a negociação, o que eles vão dizer? Não, eles vão dizer que não podem dar nenhum reajuste porque a lei de responsabilidade fiscal não nos permite. Portanto, nós estamos falando de questões que envolvem a sociedade como um todo. Né? Aí, quando falta médico, quando falta professor, quando falta isso, quando falta aquilo, a gente percebe que o funcionalismo público está completamente desprivilegiado, está completamente abandonado, né? E a gente vê literalmente saindo pela tangente, saindo por tudo quanto é canto, servidores. Ontem a gente viu os dados de saídas de servidores, né, de bastante significativas. Né? Como a gente falou, aposentadoria, essas coisas? Tem por aposentadoria, por pedido de demissão na Polícia Civil, por exemplo. Né? Mais de 200 servidores pedindo demissão. Pedindo demissão porque não aguenta com um salário desse, com essa situação toda. A responsabilidade que tem. E aí é bem complicado. Pessoas que com 3 anos, 2 anos de casa e tal. Olha. Ontem uma declaração de um dos dirigentes do Simpol falou isso. Quando o sujeito quando ele está pronto para atuar, ele não aguenta e pede demissão, né? Então, essas são situações, quer dizer, o governo investe em determinadas pessoas e tal, mas com esses salários realmente não dá para aguentar e as pessoas acabam saindo. Né? Mais informações aí acerca desse pacotaço do governo do Estado na Assembleia Legislativa, né, você pode ter no www.sintesp.org.br, né, Volney? Exatamente, isso. No nosso site. Isso, ou aqui direto na sede, né, venha conversar, conhecer a belíssima sede, aliás, um casarão antigo restaurado pelo Sintesp aqui na Praça Olívio Amorim. E para fechar, né, Volney, reconvidar os servidores para a terça-feira, dia 3 de dezembro, a partir da que hora? Será às 10 horas da manhã. Na Assembleia Legislativa. É a continuidade da Assembleia que está em suspenso, né? A Assembleia Geral dos Trabalhadores. Exatamente. Daremos continuidade, então, na terça-feira. Dia 3 de dezembro, às 10 horas, na Assembleia Legislativa. Isso. Compareça. Porque quando vão ser votados na própria Comissão de Constituição e Justiça, né? E os deputados lá do governo, são maioria, eles esmagam. Né? Só a pressão vai fazer a gente poder alcançar alguma vitória. Na última audiência pública, você estava comentando há pouco que havia 500 pessoas. Exatamente, mais de 500 pessoas. Em 30 horas para se convocar e mesmo assim, eles não acataram absolutamente nada do que foi discutido na audiência, enfim. Tá bom. Obrigado pela presença, né, Volney? Sempre um prazer. Isso. E obrigado pela audiência, você telespectador e internauta, e acompanhe a representação do Floripa em Foco daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.
Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.